Então vamos lá. Bisu tá com medo, hein, das perguntas. Eu mudei todas as perguntas, tá? Só para... Tá bom. Tô nem aí, meu filho. Se você mudou, a gente fala o que você quiser. Eita, assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Resenhas Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halite. E hoje trazemos uma convidada para lá de especial. É a nossa grande amiga, professora Nilza Croce. E aposentada, né? O que é algo já que vai virar algo histórico, raro daqui para frente. E com confisco, né, professora? Mas ao longo da entrevista a gente fala sobre isso. Nilzinha, eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, falando um pouquinho sobre a sua formação e a sua trajetória na educação. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael, e ao pessoal aí que está assistindo. Meu nome é Nilza Croce, né, como o Gustavo disse, aposentada desde 2018, saí do Estado esperando a aposentadoria, que só foi publicada em 2019. Mas tudo bem, estou aposentada aí e vamos que vamos. Trabalhei 32 anos no Estado, né? Sou formada em História pela Unify, né? A Universidade aí do Ipiranga, e também tenho formação em Pedagogia pela antiga Universidade... Nossa, esqueci o nome. Complemento. Gente, esqueci mesmo. Ah, que brincadeira. Unibam, tô brincando. Da Unibam. No Estado, trabalhei com todas as séries possíveis e imaginárias. É porque eu era formada em magistério antes de história, bom dizer isso, que na minha época existia magistério, né, que hoje não tem mais, hoje é só com pedagogia. Antes não, antes você tinha o curso técnico, então eu trabalhei com educação infantil, né, fui PEP 1, ou seja, Fundi 1, e aí depois eu fiz história, por questões, vou deixar isso bem claro, né, por questões, assim, na época, políticas, eu estava vivendo o processo aí da redemocratização, quando eu estava no magistério, a gente estava saindo da ditadura, que hoje faz 57 anos de golpe militar, e, assim, por essa influência mesmo, eu queria trabalhar com a população, falar realmente do que aconteceu no nosso país, mostrar uma outra história que, durante a ditadura militar, ela foi maquiada totalmente. Então, eu fui fazer história com esse objetivo. Meu objetivo era trabalhar apenas em escola pública, apesar de eu ter trabalhado alguns anos em escola particular também, é lógico, né? Dupla jornada aí. Né? Na escola pública, além de professora, fui coordenadora, fui vice-diretora, fiz de tudo um pouco. Então, eu tenho uma visão assim, geral. Trabalhei desde os pequenininhos até o pessoal do ensino médio, trabalhei como professora e também como gestora. Então, tive uma boa visão e boas experiências e terríveis experiências também. Isso aí. É como o professor Tiago conversou com a gente na última entrevista, né? A pessoa que trabalha no Estado, o profissional que trabalha no Estado é todo dia uma luta, né? Todo dia uma vitória. Até a fala do nosso secretário da Educação, que hoje é um dia heróico, mas todo dia é um dia heróico, que a gente passa por muita coisa dentro da escola. Nossa, eu tive experiências assim, terríveis e maravilhosas dentro da escola, entendeu? Então, assim, realmente, era uma luta que você tinha que vencer todos os dias, sabe? Todos os dias. Porque, assim, desde você trabalhar na periferia da periferia, né? Eu comecei trabalhando lá na periferia e até você chegar numa escola mais centralizada. Então, assim, são experiências que todo professor passa. Eu passei e os que estão na ativa passam, né? Não tem como, entendeu?
professor, querendo ou não, é um lutador, um guerreiro, eu falo assim. Fato. E a Nilzinha saiu do Vilauva super homenageada, né? Graças a Deus. Isso eu fico feliz, né? Nome lá no Vilauva. Devia ter uma placa com seu nome lá no Vilauva, por ser muito querida, sempre foi, pelos professores, pelos alunos, por todo mundo. Então, Vai isso escola. Né, Nilson? Virar nome de escola. Ai, que horror, isso não. Isso não é para mim, porque não é uma participação assim. Mas assim, foi legal realmente ser aí homenageada. Agradeço eternamente aos meus alunos, vou chamar eles sempre de alunos, né? Pela homenagem, realmente me fez chorar muito. Foi, assim, uma gratificação pelo trabalho que eu tentei colocar aí para eles. Maravilha, professora Neuza. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado novamente. Vamos começar nossa conversa, então. Como a gente já havia comentado, né, anteriormente aqui na nossa conversa, a fala central ela será sobre a questão política nas escolas, né? Mas para a gente chegar nesse assunto, a gente tem que, né, trazer outros elementos, né? Então, eu queria começar perguntando para você, Neuza, se você acredita que essas mudanças culturais e tecnológicas que ocorreram, né, no mundo, principalmente aí após o período de globalização, elas criaram novas necessidades, né, e habilidades de aprendizagem. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, com a globalização, né, a gente tem aí o avanço da tecnologia, né? E assim, é muito interessante que esse avanço da tecnologia muitas vezes estava no dia a dia, no cotidiano dos nossos alunos, né? Com celulares, com tablets, computadores da vida. No entanto, dentro da escola, esses instrumentos, por exemplo, não eram usados, né? Para e aí fins veio... né? Oi? Eram usados, mas não para fins pedagógicos, né? Sim, não para fins pedagógicos, aliás, né, que era um grande erro, certo? E aí veio o coronavírus da vida, já que a gente foi falar dele, né? Que me assustou agora com o número de mortes, 3.950 no dia de hoje. Aí veio o coronavírus, as aulas à distância, né? Remotas. E aí qual foi o instrumento utilizado no ensino de aprendizagem? A tecnologia, né? Os celulares da vida e tudo mais. E aí foi um susto. Eu estou falando isso vindo de fora, tá? Porque agora eu estou vendo a educação do outro lado. Então, eu imaginei assim, que muitos professores devem ter dito assim, meu Deus, né? Se descabelado, e agora? Muitos correram, muitos não, todos tiveram que correr, alguns tiveram que buscar um aperfeiçoamento dessa tecnologia para inserir no seu dia a dia de trabalho, que para muitos foi muito difícil, né? No entanto, a gente vê o seguinte, que os alunos começaram a trazer informações que eles obtinham em redes sociais, um monte de informações. Né? Só que, assim, qual é o grande problema dessa tecnologia? Esses alunos têm acesso, jovem tem acesso a essas informações, um grande número de informações, só que ele não sabe filtrar, ele não sabe analisar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, até sobre a própria doença mesmo, né? Ele não sabe fazer isso, por exemplo. E aí que entra eu acho que entra na questão do professor. Né? Qual a função do professor com toda essa tecnologia diante desse aluno que tem um monte de informações? Orientar, direcionar, questionar essas informações que os alunos estavam ali. Né? Esse é o papel agora, entendeu? Então, assim, a tecnologia faz a educação passar por uma mudança, né? Não só cultural, mas ali do dia a dia. Tem que passar por essa mudança, está passando por essa mudança.
O aluno com um monte de informações e o professor. Qual é o papel dele? Ele tem que se questionar novamente agora. Qual é o meu papel como educador? Né? Então, ele tem que, no meu ponto de vista, o professor agora ele tem que ser o orientador, né? Aquele que orienta, aquele que questiona o aluno sobre as informações, fazendo com que o aluno crie uma visão crítica do conhecimento que ele tem, para ser aplicado no dia a dia dele. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Respondeu. A gente fala que o aluno tem acesso à tecnologia, né, na escola, mas a escola mesmo não abraçou a tecnologia. Não. A escola ainda é carteira, giz, lousa, e é só isso, né? Então, esse é um outro grande problema, né? Com a globalização, com o desenvolvimento enorme da tecnologia, as escolas não acompanharam esse avanço, né? Por N fatores, né? E um deles é a questão dos recursos financeiros enviados principalmente para as escolas públicas, porque nós sabemos que em várias escolas particulares essa tecnologia já estava sendo infiltrada há muitos anos, certo? A serviço mesmo da educação. No entanto, na escola pública não tinha recursos, não tinha internet, né? Nada. Eu me recordo que no Vilava tinha o quê? 15 computadores para uma sala com 45 alunos. E mesmo o data show, né? Eu lembro que quando eu entrei no Vilava, a gente tinha quase que se matar, porque os horários eram sempre do Rafael e da Nilza lá. Rafael, Nilza. Então, olha que absurdo, né? Numa escola, a gente tinha que sentar, olha como a escola não estava preparada, nós tínhamos que sentar para discutir quem ia usar o data show ou não. Isso é um absurdo. Enquanto em cada sala deveria ter um data show, em cada sala. Né? Cada aluno devia ter um tablet na mão, né? Com acesso gratuito. Sabe? Isso é importante, gratuito. Né? Então, a escola não acompanhou toda essa evolução. E aí, quando ela é obrigada, fica aí perdida. Eu acho que muitas escolas ficaram perdidas nesse processo. Entendeu? Porque, na verdade, ao meu ver, né, Nilza, ela ficou perdida nesse processo porque você não tinha o equipamento ali, né? E até hoje você não tem ainda. Então, agora chegaram os tão falados chips, né? Que desde o ano passado falaram, mas não foram entregues ainda para os alunos. Então, está nesse processo de entrega, mas ele não tem o equipamento, tem um equipamento só, tem ele, tem o irmão que usa um celular do pai, tem que esperar voltar do serviço. Então, assim, não é algo tão simples. Né? Então, mas só que uma coisa que é importante a gente frisar nesse momento é que, assim, o governo teve 1 ano para pensar isso. Né? Não é uma coisa assim que agora que aconteceu, nossa, ninguém imaginava. E aí vai muito de encontro ao nosso último vídeo do canal, né? Até assistam também, que fala sobre a escola se tornar uma atividade essencial, enquanto você não tem uma série de recursos lá. Não, me desculpa, mas eu comecei a rir, né? Quando eu ouvi em um pedaço da entrevista dele, não ouvi inteira na televisão, ele me falando, né? Essencial em plena crise que a gente está, essencial. Todo mundo tem que ir para a escola quando ele quer somente, é bom deixar isso bem claro, vacinar apenas 40% dos professores. Os 60% que se né? Não pode falar a palavra entendeu? E sobre a vacinação, né? Só para fechar, eu posso falar para a Camila da sequência, você tem essa fala, mas você não fala sobre a vacinação dos alunos, o risco que representa para os pais. Então, assim, muita coisa não é falada. Então, parece que os professores sendo vacinados é uma coisa meio mesquinha, né, da nossa parte. Ah, não, se eu for vacinado, beleza. Mas não é assim que funciona. Porque ainda tem as crianças, tem os jovens que estão morrendo cada vez mais. Nossa, né? aumentou. Como aumentou o número, né? E agora a outra variante sul-africana, né, foi encontrada em Sorocaba. Então, a gente está vivendo uma realidade que muda todo dia.
Todo né? Então, a dia. gente não tem como lidar com isso de forma tranquila, né? Isso que nos causa mais preocupação. Inclusive, né, no último vídeo que a gente fez, parece que eu falei, se eu tivesse jogado, apostado, eu teria ganho, porque hoje ele anunciou que vai ter o cartão merenda, né? Olha, eles tiveram um ano, não precisa escola estar aberta para oferecer alimentação, que eles pagassem, né? Aí hoje eles anunciaram que iam começar entregar um cartão Você merenda, viu o valor do cartão só que merenda? detalhe para o valor. Não. Você viu o valor? Não Chuta. vi. Um Quanto? valor justo. Um valor justo. Chuta Para um aí. estudante se alimentar Estudante se alimentar. por mês. 30 reais. Por mês. Hã? 30 reais. Não. Ó, tá vendo como você é cruel, o governo do PSDB? R$ 55, professor Nilson. Todos. Não são para todos. São só aqueles que estão aquele CAD único, né? Aquele cadastro. Isso, é. Mas é uma vergonha, né? É uma vergonha, gente. É vergonha quando você vê países vizinhos tendo um olhar para a educação de uma maneira diferente, né? Se o pessoal tiver oportunidade, eu dou uma dica, né? Pesquise sobre educação no Uruguai, sobre a questão da tecnologia no Uruguai, né? Quando uma criança entra na escola, ela recebe um tablet do governo. Aí vão dizer assim, mas olha o tamanho do Uruguai, olha o tamanho do Brasil. Não, é questão de interesse, de investir na educação. Prioridade, né? Com banda larga, para utilizar. Continuando, então, as perguntas sobre tecnologia, eu queria saber se essas mudanças, na sua visão, indicariam a necessidade de uma mudança curricular na educação brasileira. Se a gente lembrar lá da base lá do ensino, como é que é? BNCC. Isso. A gente vai lembrar que ele fala em desenvolvimento, né? Ele já fala em tecnologia, né? Já está lá, certo? Já está lá. Está lá é uma coisa, né? Está em prática é outra, né? E ele fala lá que o objetivo é desenvolver, fazer com que o aluno desenvolva se não me recordo direito, assim, né? Porque a memória aqui já está a idade aposentada, mas tipo, se eu bem me recordo, o aluno tem que desenvolver o próprio conhecimento, né? Para fazer uma análise e tudo mais, ou seja, se ele tem que desenvolver o próprio conhecimento, está lá no currículo, já está lá na base nacional, não é isso? Já está lá. Agora, a minha questão, que eu me pergunto é, o governo colocou isso, mas será que ele está interessado que o aluno desenvolva esse conhecimento? Será que ele está interessado em ter nos currículos, né, incentivar as escolas a seguir rigorosamente essa ideia do aluno criar, desenvolver-se como cidadão realmente crítico, analítico, né? Então, assim, eu acho que o currículo ele precisa de uma adaptação todos os dias. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia muda constantemente, né? Então, você precisa ir aperfeiçoando o currículo. Mas, assim, em termos do que a gente tem ali, eu acho interessante. Agora, eu ainda me pergunto, se os estados, se o atual governo, né, se os grupos que existem aí estão satisfeitos com esse currículo, né? Então, assim, eu acho que ele não precisa, a gente não precisa uma mudança, acho que a gente precisa aperfeiçoando. Lá no papel ele está bonitinho. Na prática, o negócio, acho que não sei se está ali, trinque. Eu queria só fazer um comentário que você falou, que não há interesse, né, do governo que está aí e tudo mais. Aí a gente lembra também da questão até do homeschooling, né, que há um tempo atrás era super solicitado, não, porque eu tenho direito de ensinar meu filho em casa,
de passar para ele o que eu quero, porque eu não quero que ele tenha contato com, enfim, outras... Contra a doutrinação comunista nas escolas. É. E agora, ninguém fala de homeschooling. Agora tá todo mundo em casa, tá todo mundo desesperado para jogar as crianças na escola, porque não é fácil. Eu ri muito também. Eu observei isso, né, em comentários de várias pessoas, e o pessoal, nossa, não precisa a escola abrir. Eu falava, ué, não queriam, né? Não queriam ter o controle da educação, né? Eu que sei o que é melhor para o meu filho, né? O governo precisa aprovar, né? Que meu filho não frequente a escola, que eu eduque, que eu ensine, que eu alfabetize. Não era isso que eles queriam? É interessante isso, né? Perceber que eles precisam do professor, né? Que E uma coisa interessante também, Nilza, é que, assim, falam tanto em protagonismo juvenil, né? Que agora na educação é a palavra da moda, né? Mas após a questão das ocupações das escolas, né? Você lembra, né? Aquela época lá das ocupações das escolas? 2015, que inclusive, né, um rebuliço, porque as próprias direções também, né, não aceitavam. Então, assim, é um protagonismo até um certo ponto. Ele não pode ser um protagonista, que a escola é nossa, nós vamos ficar aqui cuidar da escola, tal. Não é isso, né? Então, protagonismo meio chapa branca, não é um que intervenha de fato. E hoje você tem as diretorias de ensino, né, por meio da Secretaria de Educação orientando, controlando os grêmios estudantis, né? Então, justamente já para se evitar essa questão de você querer promover mudança significativa na estrutura da escola, que isso não é interessante para ninguém. E a gente sabe, eu já fui gestor também, já fui coordenador, que para muitos você ter alunos que questionem é muito ruim, né? Porque a turma não... É no discurso teórico, mas na prática, quando você vê o aluno ali pondo o dedo, querendo mudar coisas que para você já funcionam, para a gente às vezes acaba não caindo bem, né? E aí e a gente vê isso, né? A escola ela está enraizada ainda nos modelos antigos, né? E a escola ela é o reflexo também da sociedade, né? A sociedade ela não quer realmente esse grupo questionando, né, se posicionando politicamente. Né? Você tem isso mesmo. Quando lá em 2015, o que eles diziam? Não, esses alunos foram doutrinados, né? Doutrinados pelos militantes da esquerda, né? E aí, e foi justamente nessa época, 2015, em 2016, depois do golpe, lembra do golpe lá? O Alexandre Frota, lembrei, visitou o ministro da Educação para levar a história da escola sem partidos. Né? Não podemos esquecer o que tinha acontecido em 2015, os alunos reivindicando, né, e participando efetivamente da política, né, dessa mudança. Tudo que a gente sempre falou, né? Porque a escola sempre falou formar cidadãos críticos. Esse é o objetivo da escola. Quando forma, serve mais. E você cai naquela questão, porque assim, em 2015, só para o pessoal que está assistindo o vídeo aqui ter uma noção histórica do processo, em 2015 os alunos, na verdade, ocuparam as escolas contra um processo de reorganização. Sim. Que você ia fazer o quê? Você ia fechar uma série de salas, né? Então, várias escolas praticamente iriam fechar. E foi um processo realmente muito árduo, né? De luta e até no período posterior, né? O secretário lá, que era o Herman, que não faz a memória, era o Herman, que ele caiu, né? Até no final desse processo, Sim, no qual aí o governador Geraldo Alckmin, na época, retirou, né? Esse projeto da pauta, mas continua fazendo e vem fazendo até hoje ainda de forma escusa, né? A gente sabe muito bem disso. Pedadas, como a gente chama, né? Que é a melhor forma de fazer, né? É a política para destruir, né? Hoje o bem público, né?
Você não cala com tudo de uma vez, senão é muito chocante. Mas vai tirando aos poucos. Vai tirando. Se eu não for afetado, né? Então, é essa a questão, né? O que é escola? Qual é o papel realmente da escola, né? É o que a gente estava colocando. Quando a gente falava em currículo, né? Quando a gente falava lá nos objetivos, qual é o objetivo? Quando você alcança, não estou dizendo todo mundo, mas quando você consegue que esse objetivo foi alcançado com um grupo de alunos, opa, não serve mais, né? Então, o que eu quero realmente? Né? Que tipo de escola que está aí? Né? A gente precisa começar a questionar isso. Essa escola do século XXI, ela está seguindo, com poucas mudanças, os moldes do século XX, do início do século XX ainda. Né? Final do 19 ainda, né? Nossa, o aluno ainda sentado em fileiras, um atrás do outro. Não é isso? Por quê? Porque você só pode olhar para um lado, né? Só para frente, obedecer e tudo mais. Entendeu? Que tipo de jovem vai gostar de uma escola assim? Nem né? a gente gosta, né? Nem Ele professor. não tem espaço, ele não tem espaço dentro da escola. Não Vamos tem. ser claros, gente. O aluno não tem espaço dentro da escola. E quando ele luta para isso, ele é como eu vou dizer, ele é limitado, né? Ele é criticado né, por isso. E isso, claro, né? A gente está falando sobre a escola estadual de forma geral, né? Porque no caso da nossa escola, na escola com a qual você deu aula e se aposentou, é um espaço que é muito bem servido, né? Então você vê que é diferente de todo o resto que você vê pelo estado, né? Principalmente pela periferia. É ampla, né? Ampla, Aberta, área verde, iluminada. iluminada, né? Porque o resto parece mesmo, né? Sistema penitenciário, né? Porque é grade, não tem sol, né? Tudo coberto, aquele espaço úmido, né? Que não tem ventilação. E justamente em tempo de pandemia querem voltar com as aulas, não tem como, né? Nesse tipo de espaço. E quando o secretário vai mostrar, né, as escolas, ele não mostra essas escolas, ele mostra aquela escola que é bonita, né? É linda, vai lá. Mas sempre você teve em todas as diretorias de ensino, desde quando eu iniciei na educação, as escolas que eles chamavam de modelo para aparecer na televisão, né? Sim. Para fazer a propaganda do governo, certo? Ele não ia nas escolas periféricas, né? Quando tem que mostrar alguma coisa, mostrava as Mas no bonitinhas. último vídeo nosso, a gente convidou o Rocieli para passar um mês na escola de periferia, ajudando a organizar a escola, né? E não indo lá para tirar foto só, passa 10 minutos. Passar pelo menos 8, 10 10 horas, né? Medindo temperatura dos alunos. Eu poderia indicar para ele algumas escolas para ele passar. E, na verdade, não só ele, né? Toda a equipe, mesmo por parte do governo, e mesmo também a parte da sociedade civil que critica tanto a escola pública, né? Então, assim, não querem voltar, são preguiçosos. Então, vai lá ver como é que funciona. Porque aí você pode falar que não dá, né? Porque se a gente fala que a gente não quer trabalhar, que a gente é chato, né? É encostar, é muito né? fácil, né? É muito confortável você fazer um decreto e assinar lá que a educação, né, é essencial, tem todo mundo que voltar. Quando você faz isso dentro de uma sala confortável, com ar-condicionado, com aguinha, com álcool gel, né? Sabonete para lavar a mão, sabonete líquido, né? Papel higiênico. Eu lembrei disso. É porque quando brinca nessa história do pessoal que não sabe, mas teve épocas nas escolas que quem levava papel higiênico era professor. Né? Verdade? Então, assim, não tinham também, né? Iam ao banheiro com papel higiênico próprio, ou tendo que pedir. Às vezes nem na escola tinha. Às vezes, né? Um pedaço pequeno, porque não tem para todo mundo. Então, olha que absurdo, né? Então, é muito fácil você decretar tudo isso, ou então o pessoal da sociedade, aí, da classe média, né? Da classe A, B, C lá, falar
que o professor é vagabundo, que o professor não quer voltar para a escola de aula, mas ele não conhece realmente a realidade, porque os filhos desse pessoal estão estudando em escolas tops. Será que ele conhece, e aí, escolas bem lá da periferia, eu não estou falando nem de Vila Alva, onde vocês dão aula, que é bem localizado, estou falando da periferia mesmo, né? Que para chegar lá já é difícil, onde você não tem sequer um ventilador, né? Sequer o ar não circula, não é verdade? Você não tem nada, não tem nenhum banheiro decente, não é verdade? Você não tem um refeitório para os alunos, né? Às vezes não tem nenhum refeitório, porque eles dão as merendas secas. Não é verdade? E aí é muito fácil falar isso mesmo. O professor tem que ir lá, o professor tem que dar aula. É fácil falar para quem está no confortável. Esse convite, eu achei interessante, vocês realmente convidam. Será que vão? Lógico que não. Né? Não. Infelizmente. Porque é o que eu chamo, né? É muito fácil falar de educação lá do gabinete. Vai lá. Vai lá. E é nesse momento também que a gente consegue, as pessoas conseguem refletir também sobre o abismo da educação. Existe um abismo entre escola pública e particular. Nossa, enorme. Aí a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente está falando, né, Nilda? Claro, a gente aqui falando como professor, né? Mas aí voltando a olhar o prisma do estudante, né, eu queria perguntar para você se nesse momento que a gente vive hoje, né? Porque o aluno hoje ele não só tem acesso à informação, como ele é bombardeado por ela, né? Você tem hoje uma série de aplicativos, né, como o Instagram, como o Facebook, TikTok, né? E vários, né? Para citar só três, mas tem um monte no qual os alunos recebem uma série de vídeos de informações curtas, como o WhatsApp também, né? O tempo todo. Internet, pela TV, mas a TV hoje com um papel menor do que ela tinha antes, né? Até na eleição de 2018 a gente viu isso, né? Que o papel da TV acabou sendo menor, né? Mas é um bombardeio, né? A escola consegue lidar com isso hoje ou você enxerga uma dificuldade? Uma grande dificuldade, né? É o que a gente estava falando lá no início, né? E o que eu estava comentando lá no início, que o aluno tem informações de todos os lados, né? Os fake news jorrando assim, né? E a gente viu como em 2018 funcionou, infelizmente, nas eleições. E a escola, o papel da escola aí está falhando, né? Falhando muito. A gente volta a está falhando, né? Porque ela não estava preparada por tudo isso, né? Por todo esse avanço, né? Por questões financeiras mesmo, por aplicações de recursos nas escolas. E aí eu volto a dizer, e assim eu vou fazer uma autocrítica, né? Uma crítica também aos meus colegas. Os professores não estavam preparados e não estão ainda preparados para lidar com esse aluno que tem milhões de informações. O professor não está preparado, né? E aí o que acontece? O professor ele não sabe se posicionar muitas vezes quando um aluno traz uma informação. O aluno traz uma informação, mesmo em aula remota pode acontecer, vai acontecer isso, e o professor não está ciente daquele assunto, se perde, né? Dá umas cortadas no aluno, como diz, isso não tem nada a ver com o nosso assunto, você está fugindo do assunto. Por quê? Porque ele não está ali lidando, né? O professor ainda não percebeu, não estou dizendo todos, por favor, não estou dizendo todos, mas assim, você tem uma parcela que não percebeu que ele é um instrumento, o professor é um instrumento para orientar e para tudo mais. Então, a escola, de modo geral, quando eu falo escola, né, estou falando tudo isso, não está preparado para isso. Né? Não está preparado para lidar com esse aluno que recebe tantas informações. O que eu faço com esse aluno? Né? O que eu faço com esse aluno que está com tantas informações?
Eu que antes, aí a gente entra aquilo, né? O professor era o que tinha o conhecimento nas mãos. Ele se via dessa maneira, a escola se via como um instrumento de educação. E hoje a gente sabe que a educação, a escola perdeu espaço, né? Os alunos, os jovens de hoje, a educação deles é muito mais ampla, né? Muito mais ampla. E aí a escola também é perdida. Eu acho que a escola está perdida no seu papel. Ela precisa se reencontrar em relação a isso. Qual é o meu papel? Está ali. Mas como é que eu faço isso? Entendeu? O professor também precisa se recolocar diante desse aluno que lhe traz um monte de informações. E ser humilde também, viu? Por que eu falo ser humilde? O aluno comenta alguma coisa, olha, eu não vi, não sei disso, mas eu vou pesquisar, eu vou olhar, e aí dizer assim para o resto da turma, gente, vamos todo mundo fazer uma pesquisa sobre esse assunto e vamos debater esse assunto, vamos ver até onde isso é verídico, até onde isso não é fake news, né? Sim. Saber desse jogo de cintura. Né? Quando eu falo ser humilde, é dizer, ó, eu não sei. Né? Eu não sei. E fazer parte também da realidade do aluno, né? A gente viu nesse período de pandemia como as redes sociais podem ser usadas também para educação, né? Que é o nosso caso. A gente acabou criando o Instagram, que é uma maneira que a gente está muito próximo dos nossos alunos, que vem conversar com a gente, às vezes, sobre outros assuntos. A gente reencontra antigos alunos, é muito gostoso. Então, a gente também tem como se aproximar do aluno, né? Usando as redes sociais. Então, acho que quanto mais o professor tiver a humildade de querer buscar, de querer participar, né, da vivência do aluno, acho que mais a gente consegue avançar. É usar o instrumento a seu favor, né? Óbvio. Não ver o instrumento como o negativo, né? Não ver o Instagram, o WhatsApp, até Facebook como negativo, porque eu posso colocar matérias, eu posso jogar coisas para ver se o que está do outro lado questiona o que eu coloquei, né? Que ele se posicione a favor da minha ideia ou contra a minha ideia, que está argumentar contra ou a favor do que eu coloquei. Então, assim, você pode usar o instrumento, né? Esses, assim, estão a seu favor, a favor da educação. É isso que eu espero, né? E com o pós-pandemia traga essas mudanças para a educação. Porque eu acho que ele veio, eu falo isso, né? Todo mundo fala, o vírus é o vírus. Eu falo, calma, gente, o vírus também tem seu lado bom. Ele está chacoalhando, né? Ele está chacoalhando até a própria educação. Quando que a gente ia imaginar, né, aulas online? Se você me falasse isso lá em 2018, eu ia falar, meu Deus, preciso correr para aprender todos os instrumentos da nova tecnologia. E eu falo que eu sou bem analfabeta em relação a isso. A gente vai aprendendo, cada dia tem uma ferramenta nova e a gente tem que sempre correndo atrás mesmo. E é importante falar, né, Nilda? A gente corre atrás também, mas sem o aporte do governo, né? Igual... Para algumas ferramentas, por exemplo, do Google, ele deu esse suporte, como, por exemplo, a gente não pode negar, o Google Sala de Aula é fantástico, né? Mas muitos alunos não entram, né? Então, ele dá uma ferramenta, mas o acesso ele não acaba rolando da forma que a gente espera. Mesmo uma reunião pelo Meet, conversar com os alunos pelo Meet, né? São coisas que funcionam dessa forma. Só que nem todos os professores têm um equipamento, nem todos os alunos têm também equipamento. Então, fica um discurso, às vezes, muito bonito, né? Que você escuta muito falar, vai mudar a educação, mas não, do ponto de vista prático mesmo, quando você está ali na lida, você fala assim, gente, em coisas básicas, acabar não conseguindo. O próprio aluno, que a gente cai, né? O estudante com aquela imagem de
Ah, e o cara sabe mexer com internet, era do século XXI. Cara, ele às vezes não sabe nem fazer um e-mail. Então, ele sabe mexer na rede social, né? Questão de lazer, entretenimento e tal. Mas do ponto de vista prático mesmo, de produção, ele não sabe. Por quê? Porque ele não aprendeu. Então, assim, ele deveria ter aprendido aonde? Na escola, mas como você falou anteriormente, 18 equipamentos para 45 alunos. Não se aprende. Né? Então, a gente está nessa sinuca de bico. Porque você não chacoalha a educação sem recurso. Né? Então, às vezes, você está ali, não tem equipamento, vai transformar, tá, mas como vai fazer? Tudo bem, vai, tem que fazer. Não vai ser igual, mas como é que vai ser? Será que dando um chip de celular só funciona? É o bastante? Ou vai colocar o chip aonde? É uma pergunta que eu sempre faço também. Onde colocaremos esse chip? Porque se não tem... E assim, não é só o aluno que não tem instrumento, né? Você tem muitos professores, isso apareceu, né? Professores indo no vizinho, né? Porque ele não tem. E por que ele não tem? Ah, porque ele não quer, não. Né? Porque ele está trabalhando em 3, 4 escolas, ganhando aí menos de 3 mil reais, 2 mil reais, sabe lá nem quanto? Salários mínimos. E aí ele tem que pagar aluguel, pagar tudo, e aí? Né? Ele não tem condições de ter esse instrumento, ele não tem condições, às vezes, de ter uma internet dentro de casa, um professor. E aí ele foi obrigado a se virar, porque realmente ele não teve, a gente sabe disso, né? A ajuda, custo financeiro do governo. Que é aí que o bicho pega, né? Eu lembrei também, Rafa, a gente falando nisso, lembra quando o governo mandou um tablet que não funcionava? Lembro, tablet amarelo. Quem não lembra? Mas aquele lá foi do governo federal, né? Aquele lá foi do governo federal que veio ainda do governo federal, que era o outro governo, né? Mas ainda veio um tablet mesmo que dando problema tá, mas veio, né? Mas agora, né? Agora é só no chicote mesmo. Só um chip. E na oração, né? Porque a gente ora para ver se o negócio melhora. Tem que apelar para a oração. Quando você vai para a oração é que já está ruim o negócio já. A política já não foi. Então vamos rezar, né? Para ter um milagre, né? Só rindo. Nilzinha, e dando seguimento, a gente está falando agora, falou bastante sobre educação básica, mas a gente também tem que pensar sobre a universidade, né? Que, coitada, tem sido tão bombardeada, né, com corte de verbas, corte de recursos para pesquisa, infelizmente. Perseguições Políticas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensa, qual é o papel das universidades na transformação da educação? É uma coisa complicada, né? É assim, em primeiro lugar, eu vejo a universidade muito a teoria uma, né? E muito longe da realidade, né? Parece que essa universidade está lá, a educação está aqui, né? Quando eu falo educação, é educação básica, é o ensino médio, o ensino fundamental, muito longe. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas participam, vão lá para a universidade, tem aquelas teorias e tudo mais, mas quando vem para a realidade da educação no dia a dia, é outra. E ele não foi preparado, né? Ele não discutiu isso. Ele discutiu uma teoria que, na prática, não serve para nada. É assim que eu vejo. Uma distância muito grande do que é falado lá, do que é colocado, do que é usado no dia a dia. Entendeu? E tem tantos agravantes hoje na universidade, né? Além das universidades públicas sendo aí, tendo seus recursos cortados, né? Professores perseguidos politicamente, sendo processados, né? Tem que assinar acordo lá para calar a boca, né? E tudo mais, para não ser preso. Mas você também vê, como que eu vou dizer? Muitas universidades à distância, né? Principalmente por questões assim, à distância o custo é menor, então o aluno paga uma quantidade, uma mensalidade menor,
Só que aí a qualidade também vem despencando todos os dias, né? Não estou nem falando da escola, não estou falando da universidade pública, porque eu acho que a universidade pública dela tem uma qualidade melhor, né? E é diferente, isso é diferente, né? A universidade pública ela tem uma qualidade melhor de ensino do que as particulares, enquanto no ensino médio e fundamental o particular tem uma qualidade melhor, assim, recursos melhores do que o público, né? Isso é diferença. Então, assim, eu acho que assim, a universidade é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Essa questão da qualidade que vem caindo no decorrer dos anos. E a gente vê também essa... Depois do Fernando Henrique Cardoso, que você teve assim, o boom de universidades. Antes de Fernando Henrique Cardoso, você tinha poucas universidades nesse país, né? Então, você tinha, assim, as grandes universidades públicas e algumas particulares, onde o nível de ensino tinha uma qualidade melhor, não tinha, agora vou sendo claro, não tinha ensino à distância, né? Não tinha. É uma coisa de agora. E depois do Fernando Henrique Cardoso, houve um boom de universidades particulares, né? As universidades públicas começaram a perder os seus recursos e o nível começou a cair, infelizmente. Então, assim, como que a universidade pode nos ajudar a melhorar a educação básica nesse país? E eu me questiono muito isso, né? Quando muitos dos professores estão sendo formados à distância. Sabe, isso, eu estou me questionando muito isso. Quando ele não tem uma vivência, quando ele não tem um olhar, né, com o outro no dia a dia, quando ele não tem a posição, ele não ouve a posição do outro, né? Os textos não são discutidos. Para ser sincera, nem sei como realmente funciona ali uma educação. Eu imagino, tá? Eu não tenho experiência própria, não passei por uma educação à distância. Todas as minhas duas universidades foram presencial. Mas, assim, eu imagino que o nível tem caído, porque para você fazer uma educação à distância, quanto custa em relação à presencial? E hoje você também tem uma série de denúncias que vários desses cursos não tem nem professores mesmo, né? Na verdade, é a inteligência artificial que está dando aula. Ele pega o nome do professor só para colocar ali no documento, que são esses caras, mas eles não participam do dia a dia com o aluno ali. Para quê? Para minimizar o custo. Ele só cria o material. Então... Eu ouvi dizer que numa universidade X aí, que a gente não vai comentar, que o professor já tinha falecido e os alunos continuavam assistindo a aula do professor. Quem não, professor Nilza, aqui professor nunca participou de um conselho onde o colega professor deu uma nota para o aluno que morreu, mas está presente em nossos corações. Mas ele só vem na minha aula. Pô, mas esse cara nunca veio. Não, mas na minha aula ele vem. Ele pura o muro, vem na minha aula, mas vai embora. E ele vem. Rapaz, eu lembro de um conselho que quando começou com um X de professora lá, e a professora deu a nota, aí todo mundo olhou assim para a cara dela, como que ele conseguiu isso? Foi em espírito, só você viu. Olha, é a mesma coisa lá, né? Você está utilizando a aula de alguém, né? Acho que de maneira indevida, porque a família nem recebendo está por isso. E aí o que acontece? Não há uma dinâmica dessa aula. Porque essa aula, de repente, foi elaborada 2, 3 anos atrás, antes da pessoa, né, falecer, e a aula continua lida daquela mesma maneira, daquela... Então, qual é o nível?
Ai, que fofo. Qual é o nível? O nível é triste, né? E dando segmento, né? Porque assim, a gente fala sobre a formação do docente hoje, a gente tem que ter muito claro que, às vezes, até por essa questão mesmo da precarização da mão de obra na nossa sociedade hoje, muitos acabam se sujeitando a isso porque ficaram desempregados, acabavam, né? Então, eles se sujeitaram a essa situação para ter um quadro numa profissão que ela te garante estabilidade, porque a aula tem, né? Não com o salário que deveria, né? Não com a qualidade que deveria, mas assim, tem aula. Então, assim, para ele é aquele papo que a gente escuta muito, é melhor pingar do que faltar, né? Então, a gente escuta muito isso aí, né? De professor que trabalha aí na rede pública. Agora, assim, ele tendo essa faculdade à distância, não tendo esse contato, no dia a dia, quando ele chega ali para lidar com esse estudante e para trabalhar alguns conceitos, né, principalmente muito presentes na área de ciências humanas, para discutir, por exemplo, sobre política. Como que você vai discutir política com um aluno que ele, como a gente já falou anteriormente, ele é bombardeado o tempo todo e você passou por uma universidade sem ter esse arcabouço, né, de informações, de elementos que são fundamentais. Só antes da Nilza responder, não só de informação, né, não só de textos políticos, mas a formação política como pessoa mesmo, né? Porque a vivência que a universidade te dá é uma vivência política, né? Lá você também aprende a ser cidadão, a ser crítico. Então, para além dos textos políticos, né, a vivência política. E assim, né? É bem isso mesmo. Há um interesse, no meu ponto de vista, governamental, em incentivar essas universidades à distância, exatamente pelo que vocês dois colocaram, né? Para não haver essa questão da formação política, para, como dizem aí, a doutrinação, né? Porque aí a pessoa vai lá para a sala de aula sem nenhuma formação, sem nenhuma visão, sem se formar realmente como cidadão, né? E aí, quando chega lá, é por isso que às vezes a gente tem tantos problemas de indisciplina e tudo mais, porque ele não está preparado para isso. Então, assim, as universidades, eu acho que precisariam, não estou falando, precisariam também passar por mudanças. Porque assim, não adianta você falar em mudança do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, se você não falar em mudanças. Então, assim, precisa ficar atento aí. A quem está sendo... a quem está essa universidade, da maneira que está sendo apresentada, atende a interesses de quem? A de que grupo? Né? De que grupo? Certo? Porque se eu tenho alguém que sai da universidade não preparado, vai para uma... A gente está falando de educação, tá? Então vamos voltar aí. Vai lá para uma escola trabalhar, porque, como você mesmo falou, eu não consegui arrumar um emprego melhor, eu vou lá dar aula. Tudo bem? Como bico, né? Como bico, vou lá, entendeu? E aí, quando ele chega lá, ele vai conseguir desenvolver o senso crítico se ele não tem? Não. Se ele não desenvolve o senso crítico, ele não tem, porque como ele vai conseguir desenvolver no outro? Ajudar o outro a desenvolver. Eu vou usar esse termo. Ajudar o outro, se ele mesmo não tem. Aí forma o quê? Um outro grupo de pessoas sem esse senso crítico, né? Que vai ser o quê? Fácil de ser manobrado. Né? Fácil de ser manobrado. Fácil de cair nos fake news da vida. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Vamos colocar aí o pessoal do ensino médio. Sai lá, mas sem nenhum senso crítico. A grande maioria, uma turma que vem aí sem condições de pagar uma universidade X, vai fazer a distância, vai chegar lá, ele vai continuar não tendo
essa vivência do dia a dia da universidade, não vai ter esse senso, essa questão política. Aí muitos vão para a área da educação novamente, e aí o ciclo continua. O ciclo não tá quebrando. Entendeu? Então, assim, é uma situação. E eu falo assim, quando você fala da questão do senso crítico, da questão política, eu só vou comentar uma coisa com vocês. Quando eu fiz universidade de História, o pessoal fez greve de fome, né? Montaram um acampamento na porta da universidade devido ao aumento abusivo da época. Então, assim, e ali, para chegar a esse nível, houve muitas reuniões, houve muitos debates. E não só com o pessoal de história, não, pessoal de geografia, de letras, filosofia, sabe, matemática. Então, houve todo um debate do grupo para chegar a esse nível do pessoal fazer acampamento, alguns decidirem fazer greve de fome, aparecer nos jornais. Quando você tem... Então, aí quando uma pessoa sai de lá, ele sai com uma visão mais crítica da situação, porque ele aprendeu a ouvir de outros, né? A debater, a se posicionar. É uma coisa. A distância, será que realmente há debates? Né? Será que há realmente questionamento? E aí, quando chega lá na frente, como é que fica? E mesmo se a gente pensar na questão da democracia, né? Democracia não é, ai, eu não vou aceitar porque não, o que eu votei não venceu. Enfim, quando a gente está na universidade, numa assembleia, você consegue discutir, você aprende isso, né? E isso é uma coisa que falta nas escolas, né? Assembleias para que os alunos também possam discutir. Eu sei, é utópico. Lá na diretoria de ensino, se for. Para que serve o Grêmio? Cadê o Grêmio estudantil? Cadê o Grêmio estudantil? O que virou o Grêmio estudantil? O que virou o Grêmio estudantil, né? É o que as pessoas falam muito, né? Que não pode ensinar política nas escolas, mas viver é um ato político, né, Nilza? Viver em sociedade é política, né? É totalmente um ato político, né? E não tem essa história de escolas não seguir uma linha de pensamento. Não tem como. Sabe, não tem essa história de escola sem partido, é para boi dormir, né? É o grupinho lá que deseja... Mas uma questão interessante que você falou de escola sem partido é assim. Na universidade, por exemplo, eu conheci vários amigos aí que até hoje são conservadores, mas aprenderam a conviver com, né, o diferente. Então, assim, você aprende a se posicionar, né? O que você acaba não tendo aí na formação, né, de algumas universidades é isso, né? Você aprender que você, na verdade, está certo e toda discussão que tiver, você tem que ganhar ela de uma forma ou de outra, né? E não é assim que funciona. Às vezes você pode chegar assim numa sala de aula, né, e ofender as pessoas porque ela não pensa politicamente da sua forma, religiosamente da mesma forma que a sua, né? Então, tudo para você é uma ofensa, porque se o aluno fala alguma coisa, não, você já sabe que eu não penso assim, está me ofendendo. Então, já cria-se já uma situação de perseguição, né? Então, você não aprende a lidar com o diferente. Você quer se impor, você quer impor sua verdade, né? E o que você vê muito na escola sem partido, né, que fala contra a doutrinação de esquerda, marxista e tal, é que há uma doutrinação também embutida ali, né? E olha, eu vou falar a verdade, né? O pessoal fala em doutrinação de esquerda, os alunos que vão ver esse vídeo aqui vão dar até risada, porque assim, meu, doutrinação de esquerda numa sala com 40 alunos, né? Esse país não estava desse jeito. Você deu aula por mais de 30 anos em ambiente escolar. Pô, se tem uma política de doutrinação mesmo, esse povo aqui tá outro, né? Não tá desse jeito. A gente não consegue, às vezes, nem fazer eles prestarem atenção como é que vai fazer doutrinação. Não, e assim, e achar que aluno é vaquinha de presépio. Eu vou falar e ele vai dizer amém. Ele não vai dizer amém, não, né?
Não vai, não, ele vai se posicionar, sim, entendeu? E outra, se você fazer uma pesquisa, lá onde vocês trabalham, fazer uma pesquisa sobre o pensamento dos professores, a grande maioria não terá pensamentos de esquerda, serão conservadores. A grande maioria, parem e pensam, né? Vamos pensar lá no meio. A grande maioria é de conservadores. Como que eles vêm me falar em doutrinação? Mas Entendeu? olha, sinceramente, assim, eu até entendo que vários têm essa visão conservadora, mas muito ligada à religião e à pauta de costumes, viu? Porque se você falar, na verdade, sobre a questão do capital, a galera já se ligou, né, na pele, que não dá para ver com esse salário, sabe? Então, assim, por mais que fale assim, mas o salário pega sim, a questão do capital é uma questão financeira, pega muito sim. Então, ele sente isso também. Claro que não vai falar, né? Mas ele sente isso. Então, você vê mais ele se colocar como, por exemplo, conservador, muito ligado à pauta de costumes e à pauta religiosa, né? Que você vê que também são pautas que entraram na escola também com uma forma muito pesada, né? Nos últimos anos. É uma coisa que E é uma coisa que é histórica no Brasil, né? Porque você tem o catolicismo desde a chegada dos portugueses sendo usado, né? Usando a religião para ensinar a língua portuguesa para os nativos. E isso se estendeu aí ao longo da nossa história. Também usando a língua como meio de dominação. E aí, por meio da religião. E ainda falando a respeito dos professores, que ele falou que às vezes os professores têm esse pensamento conservador, né? Mas quando chega na questão financeira, pega, né? E aí, na verdade, eu penso que também às vezes falta formação política para os professores, para que entendam que, né, tá tudo interligado. Não existe assim, eu sou conservador numa coisa e na outra, vocês estão, acho que meio certos, né? Mas então a gente vê que falta formação política para todo mundo, né? E aí que deveria entrar, né, no currículo. Formação política, né? Política, né? Discutir o que é política, discutir o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, né? Quando é que você falava para um aluno o que é um partido de direita, um partido de centro, um partido de esquerda? Né? De onde vem esse termo? Né? A gente comenta lá da Revolução Francesa, mas é que todos conseguem analisar? Não. Então, você precisa mesmo estar discutindo Adam Smith, você precisa estar discutindo Karl Marx, né? Você precisa estar mostrando os dois lados, né? O que é liberalismo, né? O que é neoliberalismo, como isso influencia na vida dos alunos, né? Porque assim, a televisão diz assim, a política liberal do Guedes, que é o do ministro da Economia do Brasil. Será que o pessoal sabe o que está sendo anunciado ali? De que maneira influencia na vida? De que maneira que vai influenciar futuramente? Entendeu? E eu penso que não só ensinar, por exemplo, grandes teóricos, mas ensinar coisas do dia a dia dele, como funcionam os três poderes, por exemplo, como funciona uma democracia, coisas que eles vivem, né? Algo do ponto de vista prático também, né? Não só teórico, né? Poderia, até por meio do Grêmio, né? Ter atividades na escola mostrando isso, mas, né, a gente, infelizmente, acaba não encontrando isso. E até pela questão da falta de equipamento nas escolas para os alunos hoje no ensino remoto, você percebe o quê? Você percebe que o aluno não sabe por que ele não tem esse equipamento. Ele acha que não tem dinheiro. Ele não entende que é uma questão política. Não. Ele não entende que hoje você falar em mais de 300 mil mortes na pandemia é uma escolha política. Ele não entende isso. Ele acha que é uma fatalidade, não tinha como prever. Nossa, que catástrofe, olha, né? Que maldição que mandaram para nós. Não, mas não é. É uma escolha política. Então, quando a pessoa não consegue perceber isso, é triste, né? Pelo menos, a meu ver, é muito triste. Muito. Porque... Então, passa pela escola, né?
passa pela escola. E isso, a sociedade precisa perceber isso, né? O quanto a escola é importante, porque passa pela escola. Passa pela escola, com certeza. Por toda essa questão. Professora Nilza, nós queríamos agradecer a sua participação, né? A conversa é ótima. Sempre é ótimo conversar com você, que a gente fica horas falando, né? Nossa, muita saudade. Saudade. Nilzinha, muito obrigada mais uma vez. Você é muito importante para a gente. E está sempre convidada, sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado também da entrevista. Eu nem vi como uma entrevista, eu vi como realmente um bate-papo, troca de ideias, né? E, assim, adorei ter participado. Espero ter contribuído com alguma ajuda aí de informação, de opinião. Sei que nem todos precisam concordar com a minha opinião, quem for assistir o vídeo. Espero também que não concorde, que discorde, que coloque aí os comentários, né? Olha, eu não concordo com isso, mas que participe aí dos comentários no canal de vocês. Estou feliz com o canal de vocês, eu acho que é por aí mesmo, que todas as pessoas deveriam ter ideias assim, de levar essa tecnologia, usar essa tecnologia em favor da educação. Parabéns pela iniciativa de vocês, estou muito orgulhosa de ver vocês aí trabalhando de uma outra forma para atingir esses nossos, vou usar ainda o termo, né? Os nossos alunos, né? Os nossos jovens deste Brasil. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? Vou estar acompanhando vocês, vou estar acompanhando os outros convidados, né? Assistir a do Tiago e espero assistir todas as outras aí de vocês. Tá bom? Obrigada pelo convite mesmo. Um beijão no coração de vocês. Né? Beijo grande, Nilzinha. Obrigado. Tchau. Junto.